Boa noite. Nós iniciamos semana passada uma jornada, como o próprio nome diz, que tem como propósito te convidar do ponto que você está e te conduzir a um novo ponto, ok? Então nós começamos semana passada essa jornada e hoje eu queria conversar com você sobre um outro texto clássico do Natal, com o propósito de te incentivar a pensar mais profundamente em que momento você se encontra desta jornada e para onde você está efetivamente indo na sua espiritualidade nesse momento e nessa época do ano. Para tanto, eu vou ler com vocês o texto de Lucas capítulo 2, e diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque final de semana passado, você que esteve aqui, eu levantei, ou coloquei uma pulga atrás da sua orelha sobre aquele problema de Herodes, né? Deixa eu ir um pouquinho mais a fundo, que tem um negócio interessante aqui. Quando você pega o Evangelho de Mateus, você se lembra que somente o evangelista Mateus fala do nascimento de Jesus e o evangelista Lucas. Marcos não fala absolutamente nada. João não fala absolutamente nada. Aí você, que é meio crítico, meio cético, que vive querendo pegar no pé da espiritualidade cristã, diz assim: tá vendo? A Bíblia não diz nada com nada. É cheio de... Peraí, calma lá, cara. Vamos com calma nessa história. Me acompanha no meu raciocínio. Os evangelistas escreveram no primeiro século. E eles falam pouco sobre o nascimento de Jesus, apenas 2 e poucos versos. A pergunta mais óbvia que você deveria me fazer é a seguinte: por que eles falam tão pouco? A resposta que eu te daria seria como outra pergunta: por que eles deveriam falar tanto? Existe um argumento implícito ao fato dos evangelistas escreverem tão pouco acerca do nascimento de Jesus. Eles escreveram tão pouco acerca do nascimento de Jesus, porque no primeiro século não havia qualquer dúvida acerca da historicidade do evento. Simples, assim. Se você pegar as cartas de Paulo, ele gasta muito tempo escrevendo e argumentando acerca de problemas emergentes na igreja. Se existissem muitas perguntas acerca do nascimento de Jesus, os evangelistas teriam gasto muito tempo elaborando precisamente os acontecimentos, mas eles não fazem. Por quê? Porque não existe dúvida. No primeiro século, a historicidade desse evento é óbvia, é tida como certa. Outra coisa,
o Evangelho de Mateus é escrito por os judeus. Então, Mateus, quando escreve sobre o nascimento de Jesus, precisa situar o nascimento de Jesus historicamente de uma maneira que os judeus consigam entender. E ele diz que Jesus nasceu no tempo em que Herodes era o rei da Judéia. E todo judeu no primeiro século... ok, no tempo que Herodes foi rei da Judéia. Todo mundo sabe quem é Herodes. Só que Lucas é um autor que escreve para o mundo. Lucas é um evangelista global. Ele está escrevendo acerca de uma história que se passou na Palestina para o mundo inteiro entender o que aconteceu. Aí, a expectativa de Lucas é que pessoas de fora da cultura judaica leiam o seu evangelho. Então, ele precisa situar a história de Jesus numa datação que faça sentido fora da Judéia. E o que ele faz? Ele diz que esses eventos tiveram lugar nos dias de César Augusto. Mais precisamente, nos dias que César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o Império Romano. Agora, o problema que nós temos aqui é o seguinte, verso 2. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Quirino era governador da Síria e a Judéia era uma jurisdição da Síria dentro do Império Romano. Só que tem um problema, até meados dos anos 80, alguns estudiosos diziam Quirino foi governador da Síria a partir do ano 6 depois de Cristo. Se você acompanhou o nosso estudo, a nossa palestra semana passada, você já descobriu que Jesus nasceu possivelmente 4 antes de Cristo. Então nós temos 10 anos. Lucas errou. Está vendo? A Bíblia está errada. Eu sempre disse isso. Minha mulher não quer me ouvir. Não dá para confiar nesse texto. Espera aí um pouquinho. Mais recentemente, alguns estudiosos, arqueólogos, historiadores descobriram o seguinte: Quirino teve um período anterior como responsável por algumas áreas estratégicas na Síria. Isso aconteceu do ano 4 ao ano 1. Outra coisa que esses arqueólogos, historiadores, estudiosos levantaram: esses recenseamentos não eram feitos em semanas, em meses, como é hoje, né? Eles não tinham agente do IBGE na Palestina, com maquininha eletrônica via satélite que bota o dado, quantas pessoas moram nessa casa, qual é a sua religião, qual que é a média da renda, e já caía direto nos computadores de Roma. Não era assim que funcionava. Esses recenseamentos levavam anos. Logo, esse recenseamento começou alguns anos antes do ano 4 antes de Cristo. E ele foi concluído quando Quirino estava no seu primeiro mandato na Síria. E aí faz todo sentido o verso 2. Este foi o primeiro recenseamento feito por Quirino. O texto nos induz a pensar o seguinte: teve um segundo. Mas o fato é para mostrar para toda a população que lê o Evangelho no primeiro século que esse evento se dá debaixo do governo de César Augusto, quando Quirino era governador na Síria, no seu primeiro momento de governo, quando ele concluiu o recenseamento. Verso 3. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Você tinha que se deslocar para a sua cidade natal, aonde você foi registrado o seu nascimento. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cerca de 130 quilômetros. Na época, cerca de 3 dias de viagem. A cidade, Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Tanto José como Maria
eram da linhagem de Davi. Tanto José como Maria tinham familiares em Belém, e eles tinham que se deslocar para Belém a fim de participar do recenseamento. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. O texto não diz, primeiro, que Maria veio em cima de um jumentinho, barriguda que dava dó. Depois de 3 dias de viagem, em cima de um jumentinho, começou a sentir as dores do parto. E mal tinha aberto as malas, deu à luz a Jesus. O texto não diz isso. Isso é o que nós imaginamos das nossas histórias de infância, a gente vai misturando o que a Bíblia diz e o que a tradição diz. O texto diz que Maria e José já estavam em Belém, talvez algumas semanas, quando os dias de Maria se cumpriram. Então, verso 7, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura. Manjedoura, uma espécie de coxo, no qual animais comiam. Em outras palavras, foi um berço improvisado, e diz o texto, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E a gente, na cultura atual, quando lê esse texto, é levado a pensar: hospedaria, hotel, pousada, pensão, certo? Errado. O termo hospedaria aparece num outro capítulo no Evangelho de Marcos, apontando tão somente para quarto de visitas, quarto de hóspedes. José e Maria têm os seus familiares em Belém e não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. Eles não ficaram no quarto de hóspedes. Eles ficaram numa caverna. Eles ficaram no estábulo. É assim que os vendedores de presépio querem dizer que foi a história. E eu tive que pedir desculpa hoje de manhã, tenho que pedir outra vez. Se alguém vive de vender presépio, desculpa, eu não tenho nada contra você. Ok? A gente tem um presépio lá em casa que a minha esposa, toda visita que chega, ela pede desculpa por causa do presépio agora. Desculpa por causa desse negócio aí e tal. Mas a questão, não importa se Jesus nasceu numa gruta, na gruta de Belém, Cadê? Nem Mateus, nem Lucas fala de gruta de Belém. De onde se tirou essa ideia? De uma tradição que nasceu no século II depois de Cristo. O texto não diz que ele nasceu num estábulo. Essa manjedoura, com certeza é um berço improvisado. O tio-avô de Maria, vendo lá o menino e ela não tinha onde colocar, foi lá na garagem, pegou uma manjedoura, trouxe para a sala onde eles estavam dormindo no chão, talvez. Ou eles estavam dormindo na garagem, ou eles estavam dormindo num quartinho do fundo de ferramenta, ou eles estavam dormindo no lugar onde um dia foi usado para animais e não necessariamente era usado. Agora, o texto não diz que Jesus estava rodeado de burrinho, de camelo, de ovelhinha. O texto não diz nada disso. Mas é impressionante como na nossa mente... E eu sei, tem gente assim que está pensando assim: ai, meu Deus, o Ricardo está acabando com o meu Natal, nunca mais o Natal vai ser o mesmo para mim. Não, que bom, se você abandonar tudo que é a tradição do Natal e você ficar com o centro do Natal. Esse é o nosso ponto nesses dias. E diz o verso 8, havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomavam conta de seus rebanhos. Aqui, eu sei, eu não preciso gastar muito tempo, todo mundo aqui sabe
que essa data que nós comemoramos, 25 de dezembro, é uma data muito mais comercial do que, de fato, a possível data do nascimento de Jesus. Até porque, dezembro, na Palestina, em Belém, faz frio, ninguém fica à noite, ovelha não fica no campo, elas ficam todas guardadinhas, pastor não fica dando sopa à noite de inverno na Palestina. Certo? Então, se eles estavam no campo, era possivelmente primavera, outono, verão, mas não era dezembro, que lá é inverno. E havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Verso 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados, ficaram completamente tomados de terror. E eu sei, você que já ouviu essa história várias vezes e leu várias vezes, possivelmente nunca prestou atenção, nunca percebeu que os pastores ficaram aterrorizados. Porque a gente imagina normalmente encontros com anjo, uma coisa assim maravilhosa. Você já imaginou se acordar no meio da noite com um barulho de asa batendo dentro do seu quarto? No meio daquela escuridão? Aí você acende assim o abajur e você vê um anjão em cima de você, batendo asa. Meu amigo, desculpa, mas a primeira reação é: meu Deus, o que é isso? Me livre disso. Né? Então, os caras estão lá no campo, de repente, pintam sei lá, se é um negócio branco descendo do céu, batendo asa. Não dá para você ficar alegre. O primeiro momento é de terror. E aí, o anjo tem que acalmar os ânimos. Calma, gente. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. E aqui vem uma mensagem muito especial. Estou lhes trazendo boas novas, boas notícias, de grande alegria. De grande alegria. E olha, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses pastores. Aqueles caras precisavam de alegria. Quando o anjo diz que está trazendo uma boa notícia de grande alegria, aquilo é muito bom para aqueles caras. E o texto continua: que são para todo o povo, não é só para eles, é para todo mundo. E qual é a notícia de grande alegria? Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Nasceu o Salvador, nasceu o Redentor, aquele que vem sendo prometido desde o Antigo Testamento, e o anjo faz menção para os pastores de um termo teológico: Cristo. Cristo em grego, que significa Messias em hebraico, e é um conceito teológico porque essa palavra trazia consigo toda a expectativa de que Deus enviaria aquele que seria o seu ungido, o seu separado, o seu enviado, que mudaria o rumo da história da humanidade e nos resgataria dessa desconexão gerada pelos nossos primeiros pais e nos reconectaria novamente em intimidade com o Deus Criador, restaurando a harmonia de todas as coisas. Então esse negócio é uma excelente notícia. Nasceu o cara. Mas interessante, se Cristo é um conceito teológico judaico, a última palavrinha, Senhor, Kyrios, é um conceito cultural grego-romano que pertencia ao indivíduo que apareceu no primeiro verso, César Augusto. Verso 12: isto lhe será de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O anjo não precisa dar endereço, não precisa dar nome da rua, nem o número, você vai saber já por quê. Ele simplesmente diz: vá para Belém e procure uma criança envolta em panos e deitada numa manjedoura, não vai ter erro, não vai ser difícil, você vai achar facinho. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. E eu queria chamar a sua atenção para a frase seguinte, traduzida pela Nova Versão Internacional: aos quais ele concede o seu favor.
Eu sou imensamente grato àqueles que fizeram a tradução da NVI e fizeram essa opção, porque as versões anteriores, revista e corrigida, revista e atualizada, diziam o quê? Nesse texto, dizia assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E isso dá margem para eu pensar o quê? Deus derrama a sua paz em homens e mulheres bem intencionados como nós somos. Gente com a moral acima da média. Porque o resto do mundo não merece, mas a gente merece. Afinal de contas, o que o resto das pessoas estão fazendo exatamente nesse horário? E nós estamos aqui, numa igreja, ouvindo a palavra. Nós somos alvo dessa bênção de Deus, porque nós temos boa vontade. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus derrama a sua paz, porque Ele é gracioso. Deus nos ama, não porque a gente é mais bonitinho do que os outros, não porque a gente é mais bonzinho do que os outros. Deus nos ama porque Ele é gracioso. Não é mérito meu nem seu. Isso é uma boa notícia para aqueles que se consideram não merecedores do amor de Deus. Gente que costuma pensar assim: Ricardo, eu até gosto de ir lá na comunidade, ouvir você falar, mas se você soubesse a minha história, cara, eu não tenho mais chance. Eu não tenho mais chance. A palavra que vem para aqueles pastores é que Deus está derramando paz, reconciliação a todos os homens, porque Ele é cheio de graça. E Deus adora gente que não tem mais chance, porque Ele transforma o impossível em possível. Agora, o grande problema às vezes é essa mensagem ser compreendida por pessoas que se consideram acima da média, que se considera suficientemente boa, que se considera merecedora do amor de Deus, pelos seus próprios atos, pelas suas próprias motivações. Normalmente essas pessoas têm dificuldade de entender o Evangelho, as boas novas que são anunciadas nessa noite. O texto continua no verso 15: quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, como os anjos haviam dito. E aqui, lembre-se do seguinte: final de semana passado, quando a gente estudou a história, o relato sobre a visita dos magos, nós vimos que os magos não chegam na noite do nascimento, nem muito menos, talvez, 2 ou 3 noites depois que Jesus nasceu. Eles chegam possivelmente em Belém, semanas ou meses depois do nascimento de Jesus. Agora, quando nós ouvimos o relato de Lucas 2, a coisa é fresquinha. Jesus acabou de sair do forno. Está ali, acabou, foi envolto em faixas e colocado na manjedoura, e os pastores chegam. Eles chegam na noite em que Jesus nasceu. Verso 17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Eu queria provocar vocês nessa noite a pensar que o relato de Lucas nos coloca uma história por detrás da história. E é você que vai ter que decidir qual dessas duas histórias é a principal. Qual dessas duas histórias é a principal? Porque o texto começa falando da história de César Augusto.
diz o texto no verso 1, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando, porque ele era o rei da cocada, ele podia todas as coisas. Quem era esse tal de César Augusto? Primeiro, César Augusto é Otaviano, que nasceu ali por volta de 63 antes de Cristo e viveu até 14 depois de Cristo. E a importância de Otaviano é que ele se tornou o herdeiro político de Júlio César. Júlio César, o grande imperador romano, que foi assassinado pelos seus muito amigos dentro de uma sessão do Senado, e aqueles homens tramaram contra a vida de Júlio César e o esfaquearam até a morte. Júlio César deixou um testamento, e no testamento ele deixava a sua herança política ao seu sobrinho neto, Otaviano. Otaviano recebe essa notícia, ele está em uma das fronteiras do Império Romano, com um grupo de exércitos, com um grupo de homens lutando pelo Império Romano, e ele começa a voltar para Roma, e ele vai viver toda uma trama, um esforço para conquistar o espaço que Júlio César havia deixado para ele. Quando Otaviano assume o poder, e ele se torna então declarado pelo Senado romano César Augusto, ele passa a transformar o que era conhecido como República Romana em Império Romano. Aqui nasce o que nós chamamos de Império Romano. Júlio César começa essa transição. César Augusto vai consolidar essa transição. E uma das grandes mudanças de República Romana para o Império Romano é que o líder maior, o imperador, passa a ser tido como filho de Deus. César Augusto, presta atenção, é o primeiro imperador romano que chama para si a titulação de filho de Deus. Não é interessante Jesus ter nascido nos dias dele? Achados arqueológicos mostram moedas do tempo de César Augusto, na qual tem a face de César Augusto escrito embaixo, filho de Deus. Ele dizia que Júlio César foi um Deus entre os homens e ele deveria ser glorificado, e consequentemente ele, como herdeiro de Júlio César, era filho de Deus e precisava ser adorado. Assim, existe o início do culto ao imperador. Agora, César Augusto era o detentor de poder político, econômico e militar sem precedentes na história. Todos os impérios anteriores, o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Grego, todo o Império Persa, todos eles tiveram o seu apogeu. No entanto, nenhum deles teve o tamanho e a consistência do Império Romano. O Império Romano teve uma consistência tal que perdurou por séculos. Por quê? Porque eles não tinham apenas a força militar, eles tinham uma organização estratégica que fazia do Império Romano quase que imbatível no seu apogeu. Eles tinham vias de acesso por todo o império. Esse recenseamento que eles faziam a cada 14 anos, fazia com que o Império Romano soubesse exatamente quantos homens hábeis para a guerra existia em cada província. Para quê? Para deslocar o número exato de soldados romanos para manter a ordem naquele local. Esses recenseamentos faziam com que o Império Romano soubesse exatamente quantos habitantes existiam em cada região do planeta que o Império Romano dominava. Para quê? Para que César cobrasse as taxas e os impostos dos líderes locais. Agora, o texto nos fala de Quirino. Como eu disse, Quirino foi governador da Síria, primeiro entre 4
a 1 antes de Cristo e depois de 6 a 11 depois de Cristo. Ele é responsável por esse recenseamento que foi concluído no seu primeiro governo. Esse recenseamento que, quando estava em levantamento dos dados, Jesus nasceu. Quirino é homem de César. Quirino cumpre ordens de César. Quirino tem por certo que César é o filho de Deus. Quirino vive debaixo da cultura de César e dos princípios e valores de César. E quando a gente fala de César e Quirino, não tem como a gente não falar de Roma. Porque esses homens têm Roma como o centro de todas as coisas. Roma é de onde César Augusto dirige todas as coisas que acontecem no mundo de então. De Roma saem todas as tropas militares. Todos os tesouros conquistados nas guerras vêm para Roma. Roma era a capital desse vasto e poderoso império. E detalhe, é assustador pensar que no primeiro século, Roma era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Mais de 45 mil prédios. A gente não consegue nem imaginar o que significava isso no primeiro século, porque a gente tem tantas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Mas eu queria convidar você a pensar no seguinte: imagine um mundo no qual de 95% a 98% da população mora na zona rural e em vilas com menos de 300 habitantes. E num mundo como esse existia uma cidade com 1 milhão de habitantes, 45 mil edifícios feitos pedra sobre pedra e um sistema de abastecimento de água que gerava mais água do que a Roma atual possui hoje. Isso era Roma. Agora eu queria parar um pouquinho para você pensar por que eu estou levantando isso nesse texto bíblico. Porque eu vou provocar você a pensar no seguinte. Normalmente, quando nós lemos Lucas 2, e você já ouviu várias pregações e estudos bíblicos sobre Lucas 2, normalmente você escuta o preletor dizendo assim: a história de Jesus se encontra num contexto maior, que é a história de César e de Roma. Interessante, mas essa terminologia demonstra a nossa cosmovisão. Porque nós estamos falando que o que se passa em Belém é um detalhe dentro de uma história maior e poderosa, que é a de Roma, que é a de César, que é a de Quirino. E isso tem implicações para mim e para a sua vida. Porque veja só, é fácil a gente cair nesse erro, porque quando a gente pensa em contraste com Roma, o que era Belém? Belém era uma vila de aproximadamente 500 a 600 pessoas. Quem esteve com a gente alguns anos atrás lá em Poção, na Bahia, lembra de Poção, na Bahia? Que lá é Belém. Em Poção você precisava do endereço para descobrir aonde tinha uma criança envolta em faixa, deitada numa manjedoura. Tem uma rua, você anda, as portas estão abertas, você vai olhando, dando uma olhadinha, você acha essa criança fácil. Você pode acreditar que o centro da história está em Belém e não em Roma? Belém trazia consigo essa coisa de que era conhecida como a cidade de Davi, a cidade onde nasceu o rei Davi. Agora, interessante que, quando Herodes, nós vimos na última semana, recebe a visita dos magos, ele vai e interroga os sacerdotes e os mestres da lei, dizendo: escuta, aonde esse tal de Messias deve nascer? E a resposta é Miqueias 5:2. Eles dizem: ele deve nascer
na vila de Belém. Interessante. César Augusto ordena um recenseamento em todo o seu império. Esse cara parece poderoso, hein? E isso faz com que homens e mulheres se desloquem para a sua terra natal. E nesse deslocamento, um sujeito que César Augusto nunca ouviu o nome dele, chamado José, com sua esposa, que também nunca foi conhecida por César Augusto, ou por Quirino, ou por qualquer pessoa da corte do Império Romano, se deslocam de Nazaré para Belém, e uma criança nasce. E uma profecia de Deus se cumpre. Pergunta: quem está no controle? César ou Deus? Para esse momento, são chamados como testemunhas oculares pastores. Diferentemente de Quirino, que no texto tem nome. Quirino, governador da Síria. Esses pastores não têm nome, são os pastores lá que estavam no campo. Homens anônimos, pessoas anônimas. Agora, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: os pastores na época de Jesus, diferentemente da imagem que muitas vezes a gente cria nas nossas mentes, eles eram pobres e tinham uma função altamente indesejável. Ninguém queria ser pastor de ovelha nos tempos de Jesus. Ninguém criava filho para ser pastor de ovelha no tempo de Jesus. Se o sujeito tivesse um filho adolescente, e na adolescência o adolescente falava: pai, eu estou pensando em ser pastor de ovelha. O pai cortava a internet por um mês, para ver se o moleque levava um choque assim, e repensava a vida. Talvez, desculpa a comparação, toda analogia não é perfeita, mas talvez para você entender, trazendo para os tempos atuais, eu diria que ser pastor de ovelha no tempo de Jesus era talvez algo muito próximo de ser coletor de lixo nas ruas dos grandes centros urbanos. Esses homens que correm durante a madrugada atrás de caminhões que cheiram mal, pegando lixos e jogando naqueles caminhões, e passam a noite toda correndo, com suas vestes cheirando mal. Pergunta: esses homens fazem isso porque este foi o sonho da vida deles? Você conhece alguém que diz assim: eu me realizei me tornando coletor de lixo? Olha, quando eu era criança eu sonhava em correr atrás de um caminhão de madrugada, pegando os lixos pela rua, com aquele cheiro terrível, e jogando o lixo dentro do caminhão, e correndo até o próximo saco, e pegando. Você conhece alguém que diz isso? Aqueles que são coletores de lixo, eles o são porque eles não tiveram outra alternativa. Nos tempos de Jesus, esses pastores são pastores porque eles não tiveram outra alternativa. Eles são homens pobres, sem estudo algum, e que fazem algo que ninguém queria fazer. Outra coisa importante, eles são homens sem qualquer credibilidade. Os pastores no tempo de Jesus têm a fama, primeiro, de serem beberrões. Porque os caras ficavam à noite, olhando ovelha. De vez em quando aparecia uma raposa lá para dar trabalho. Mas não era toda noite que aparecia uma raposa, um lobo. A maioria das noites eram tranquilas. As ovelhas até quietinhas lá, deitavam e dormiam. O que eles faziam? Aí eles começavam a bater papo, e às vezes, quer seja uma noite de primavera, de outono, à noite a temperatura cai, e eles precisam se esquentar um pouquinho. O que eles faziam? Bebiam. E não poucas vezes, eles eram encontrados embriagados no início da manhã. E mais, além de beberrões, eles tinham fama de serem contadores de causo, e serem assim meio exagerados na maneira de contar o causo. Meio assim, tipo pescador. Agora,
eu quero falar um pouquinho com você que é crítico acerca da espiritualidade cristã e que tem dificuldade de acreditar na autoridade desse texto. Presta atenção. Se você tivesse que juntar os seus amigos e inventar uma história e escrever essa história, conhecedor desses detalhes que eu te dei, você está inventando uma história, você seria tão burro a ponto de colocar como testemunho ocular dessa noite pastores? Eu vou te dar mais cartucho para você atirar contra os cristãos, ok? O Evangelho começa dizendo que Jesus nasceu numa noite e foram convidados como testemunhas oculares pastores, gente que não tinha qualquer credibilidade. O Evangelho termina dizendo que Jesus foi morto numa cruz, no terceiro dia ressuscitou. Você acredita nisso? E é tão difícil acreditar nisso, e o Evangelho coloca como testemunho ocular, a primeira testemunha ocular de que Jesus ressuscitou, uma mulher. Uma mulher. Num tempo em que o testemunho de uma mulher não era aceito no tribunal. Deixa eu voltar à minha pergunta. Se você tivesse que inventar uma história, você não tomaria cuidado com esses detalhes? São 2 furos. E os evangelistas não sabiam desses detalhes? A pergunta é, por que então Lucas diz que naquela noite quem foi convidado para ser testemunha ocular do que estava acontecendo foram pastores que estavam no campo? Porque foi o que aconteceu. É a única hipótese. Porque se ele estivesse inventando uma história, ele não seria tão burro de dizer que foram os pastores. Se ele estivesse preocupado em manipular informações para te convencer, ele não colocaria os pastores. Tem um terceiro detalhe sobre os pastores que é importante a gente perceber. Eles eram homens excluídos da religiosidade do seu tempo. Pelo seguinte, naquele tempo, o trabalho de um pastor fazia com que ele se tornasse impuro para participar dos ofícios religiosos no templo, porque eles lidavam com o animal. Né? E aí existiam rituais de purificação, só que esses rituais de purificação duravam de 3 a 7 dias. Se esses pastores tinham, por exemplo, que trabalhar 6 dias por semana, e aí eles diziam assim, não, sábado eu quero ir no templo, e ele parava de trabalhar na sexta tarde, e um ritual de purificação durava no mínimo 3 dias, não dava tempo. Ele passava a vida inteira excluído da religiosidade. E esses são os homens que são convidados para se aproximar de Jesus. Gente indesejada, gente sem credibilidade, gente sem religiosidade. Mas é interessante. Esse tipo de gente, quando escuta essa notícia, abraça como uma grande alegria. Sabe qual que é o grande problema de nós sermos, talvez, profissionais com função desejada, profissionais realizados com o seu próprio sucesso, gente com uma moral acima da média, gente religiosa? Muitas vezes, quando Deus nos convida a nós virmos e nos alegrarmos pelo que Jesus Cristo fez, nós não conseguimos sentir a alegria que esses pastores sentiram. E aqui, eu sempre digo, aqui está o grande perigo da religiosidade, o grande perigo da religiosidade, porque nós começamos uma caminhada com Jesus reconhecendo que nós precisávamos de um Salvador. Todo mundo aqui que um dia disse de maneira consciente, eu quero ser discípulo de Cristo, disse num dia que reconheceu que não tem jeito, ele não vai conseguir pela sua própria força,
corresponder aos desejos de Deus, mas Jesus naquela cruz pagou o preço da reconciliação, e aí a pessoa decidiu ser discípulo. Mas na medida em que o tempo vai correndo, a gente começa a gradativamente se convencer de que Deus gosta da gente por causa da nossa performance, e não porque Ele é cheio de graça. E não porque Jesus morreu naquela cruz no meu e no seu lugar. Os pastores escutam dos anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Ele concede a sua graça. E no centro dessa história paralela à história de Roma, de César e de Quirino, está Jesus. Jesus, uma criança que nasce fora de casa, a cerca de 130 quilômetros de Nazaré. Jesus, uma criança que nasce em local não apropriado, porque diz o texto, não havia lugar na hospedaria, e a gente já explicou isso aqui. E ainda Jesus, uma criança envolta em panos e colocada numa manjedoura, um berço improvisado. Agora que você tem ideia de quem é César, de quem é Quirino, de quem é Roma, de quem é Jesus, de quem são os pastores, de quem é Belém, eu quero que você me responda: qual é a história que efetivamente está fazendo história? Qual dessas histórias é a mais importante? Qual dessas histórias é a história central? Você já parou para pensar nisso? Existem implicações na maneira como você responde essa pergunta. Porque, se você considera a história de César, Quirino e Roma o veio central da história, a história mais importante, a história de Jesus de Belém e dos pastores é periférica, é secundária. É um elemento dentro da história. Em outras palavras, a pergunta é a história de Jesus que pertence à história de César, Quirino e Roma? Agora, se você pensa o contrário, isso gera uma grande revolução na sua e na minha cosmovisão. Seria a história de César, Quirino e Roma que pertence à história de Jesus? Porque no mundo dos homens, a história central é a história de César e de Roma. A história de César e de Roma é a sua história. É a história da sua carreira profissional, é a história da sua busca pelo sucesso, é a história da sua busca por bens materiais, é a história da sua busca por segurança na aposentadoria. Quando você pensa na história nessa perspectiva, você começa a ver a sua vida como o espaço no qual você tem que lutar pela sua realização, a sua profissão como o meio através do qual você vai adquirir sucesso e bens materiais, e o grande alvo da sua vida é uma aposentadoria com segurança. Mas quando você concebe a vida nessa perspectiva, a sua vida é o espaço no qual Deus está fazendo a obra da redenção. A sua profissão é o meio através do qual você está exercendo a sua vocação e cumprindo a sua missão. E o alvo maior, a sua motivação maior, é fechar os olhos para a história e abrir os seus olhos para a eternidade. Isso muda completamente a visão que nós temos da vida, da história e do mundo que nos cerca. Porque nós vivemos num mundo no qual nós que nos afirmamos cristãos
Dizemos que Jesus é o centro, dizemos que a história da redenção é central nas nossas vidas, mas nós vivemos de segunda a segunda e as nossas preocupações, as nossas agendas, os nossos comportamentos revelam o contrário. Nós vivemos como se César fosse o Senhor, como se Roma fosse o centro da história, e as nossas vidas estivessem resumidas a trabalharmos para termos alguns anos de sucesso, de realização, bens materiais para vivermos uma aposentadoria segura e morrermos. Visite Roma. Procure César Augusto. Tente encontrar o palácio dele. Tente descobrir onde estão os tesouros dele. Pergunte no mundo quantas pessoas conhecem os feitos de César Augusto. Em contrapartida, olhe para o mundo e veja o reinado de Jesus. Nós somos apenas um grão de areia, como igreja, perto da igreja de Cristo na história. A igreja tem um monte de defeitos. A igreja tem um monte de problemas. Mas eu gosto sempre de me lembrar da frase de Dostoiévski, acho que era Dostoiévski que tinha problema com bebida. Sempre confundo, não sei se era Dostoiévski ou Tolstói. Um dos dois tinha problema com bebida e alguém perguntou para ele: escuta, mas como você pode se afirmar cristão se você vive embriagado? Ele respondeu: o fato de eu andar cambaleando pelo caminho não muda o fato de que esse é o caminho. A igreja é esse bando de bêbado que vive cambaleando pelo caminho, mas o fato de nós andarmos cambaleando pelo caminho não muda o fato de que esse é o caminho. A grande questão é: qual tem sido o centro da nossa vida, qual tem sido o centro da nossa história? Roma ou Belém? César Augusto ou Jesus? Qual tem sido o centro da sua vida? Quando terminou a reunião hoje pela manhã, uma pessoa veio conversar comigo sobre a sua carreira, sobre a sua profissão. Eu disse: olha, se você tem Jesus como Senhor, como Kyrios da sua existência, a grande referência na sua vida é: eu quero seguir e servir a Jesus. E as suas decisões profissionais, familiares, pessoais, envolvendo a sua agenda, os seus bens, vão sempre estar focadas em eu quero, essa é a prioridade, eu quero servir e seguir a Jesus. No entanto, você vai enfrentar muitas vezes na vida propostas profissionais encantadoras, propostas comerciais sedutoras, propostas pessoais que vão colocar em xeque se Jesus de fato é o Kyrios, o Senhor da sua existência. E aí nós precisamos avaliar na nossa jornada de Natal, no nosso momento da jornada, qual é o centro? O centro da nossa vida, ele é manifesto nas nossas preocupações e nas nossas agendas. Para pensar. O que tem consumido e drenado o melhor de você? Esse é o centro. É o seguir a Jesus? Ou é a profissão, o sucesso, os bens materiais, o prazer? Mais uma vez, não existe problema nenhum em você ser um profissional que busca realização, de você ser uma pessoa que busca alguma segurança, de você ser um profissional que quer sim ser realizado. Não existe problema nenhum nisso. Agora, existe todo um problema nisso quando isso se transforma o centro e não o meio. Porque daí isso se transformou num Deus. Assim como César chama para si o título
de divindade, o Augusto, querendo roubar de Jesus. Quirino entendeu que Roma e César Augusto eram o centro. Para Quirino, Belém e Jesus está na periferia. Eu garanto para você que Quirino nunca ouviu falar em Belém. Eu garanto para você que Quirino nunca ouviu falar em Jesus. Por quê? Porque para ele a realidade era Roma e César Augusto. Agora é interessante, para aqueles pastores naquela noite, Jesus e Belém se tornou o centro da história. O centro da história. Para pensar comigo, para aqueles pastores naquela noite, o que eles viram naquela manjedoura, mudou o ponto de referência deles, para compreender toda a história, todos os esforços, todas as coisas. Para aqueles pastores, Roma e César Augusto era a periferia. Eu garanto para você que aqueles pastores de Belém nunca tinham ouvido falar em César Augusto. E para eles, se você perguntasse onde ficava Roma, eles não iam saber te explicar. Porque o centro da vida para eles era Belém. Qual é o centro da nossa vida? Jesus e o que aconteceu em Belém? Ou nós estamos sendo drenados e tragados por essa cultura que nos envolve, que quer nos convencer que a realidade é essa luta por sucesso, por bens materiais, por prazer e por segurança na aposentadoria. Assim, no seu momento atual, a pergunta é: Roma ou Belém, César Augusto ou Jesus? O que é centro e o que é periferia para você? Nessa perspectiva, 3 observações rápidas. Aqueles pastores, quando recebem as boas novas de grande alegria, eles na verdade estão recebendo um convite à mudança do ponto de referência da vida e da história. Eu não sei se você conseguiu compreender a minha provocação nessa noite. Mas eu não estou desafiando você a mudar de religião, eu não estou desafiando você a mudar a sua agenda de domingo, eu não estou desafiando você a mudanças periféricas, eu estou desafiando você a ter uma mudança de cosmovisão. Cosmovisão. Não, Jesus nasce não no contexto da história maior de Roma e César Augusto. Não! César Augusto e Roma têm o seu momento de apogeu no contexto da história maior, do nascimento do Messias prometido, o Redentor da história. Aqueles pastores, quando recebem a palavra acerca de que eles encontrariam um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, eles recebem um convite a contemplar a criança e reconhecê-lo como Deus. Agora, perceba, Lucas 2 te dá 2 alternativas. Aqui você tem César Augusto, que diz: eu sou a divindade, eu sou o Augusto. César Augusto representa toda a cultura, todo o esquema, todo o sistema que tenta roubar a nossa devoção, ok? Porque esse negócio de profissão, esse negócio de conquista de bens materiais, esse negócio de ter prazer, esse negócio de conquistar segurança, gera devoção, gera deuses. E César Augusto representa essa divindade que diz: ei, eu sou o Deus. Lucas 2 tem uma criança envolta em panos, numa manjedoura, que não sabe falar,
mas que a Bíblia diz, Ele é Deus. A quem você vai se render? E por último, esses pastores são convidados a irem, e esse convite é baseado não nos méritos deles, mas na graça. Em outras palavras, eles não são convidados porque eles são melhores, eles são convidados porque Deus é gracioso. Não importa o teu passado. E talvez essa minha frase soe para você como uma boa notícia, mas para alguns aqui soe como uma péssima notícia, porque você quer que o seu passado seja considerado. Mas você só pode se aproximar dessa criança se você reconhecer que você precisa de um Salvador, que você precisa de um Redentor, que você precisa de uma nova visão de mundo, de vida e de história. E eu queria convidar você a, nesse momento, fechar os seus olhos e ter um momento de oração diante de Deus. Eu queria convidar você a deixar o Espírito Santo de Deus iluminar a sua mente e o seu coração, enquanto você pensa na pergunta: quem é o centro da sua existência? Ou qual é o centro da sua existência? Deixe o Espírito Santo iluminar a sua mente e o seu coração, para que você responda diante de Deus: quem é o Senhor? César Augusto, representando a cultura do poder, do dinheiro, do prazer, da segurança, ou Jesus, uma criança numa manjedoura? Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos aonde nos encontramos nessa jornada de Natal. Tire de nós toda espécie de medo de nos depararmos com a verdade, que é que gradativamente temos nos deixado sugar e devorar por esse sistema representado por César Augusto, que demanda de nós devoção na busca por sucesso, devoção na busca por bens, devoção na busca por prazer, devoção na busca por segurança. Ensina-nos, Senhor, a reconhecermos em Jesus o centro da nossa existência e a confiarmos que quando nos rendemos a Ele, como Salvador, como Redentor, como Senhor, todas as demais dimensões da nossa vida ganham nova ordem, ganham nova cor, e existe em nós a certeza de que a vida se transforma num espaço de relação íntima contigo, as nossas profissões um espaço de exercício da vocação e missão dada pelo Senhor, e o nosso maior anseio se transforma na eternidade que o Senhor nos promete, que viveremos
em perfeita harmonia contigo. Dá-nos, ó Pai, neste Natal, o privilégio de nos rendermos de fato e realmente a Jesus, fazendo dele o centro das nossas vidas e história. É no nome dele que nós oramos. Amém.